Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do contrato de empreitada e alguns aspectos controvertidos envolvendo o artigo 618 do Código Civil. O artigo 618 do Código Civil determina que, pelo prazo de 5 anos, o construtor responde pela solidez e segurança da obra, né? E nessa leitura, a primeira dúvida que se coloca é saber o seguinte: esse prazo, ele significa que o construtor ele só responde nos casos de solidez e segurança da obra? Significa dizer somente para os casos de vícios construtivos envolvendo estrutura da obra? Ou ele também pode ser aplicado para os vícios menores, vícios de infiltração, incompatibilidade da construção com alguma norma e assim por diante? Bom, nessa primeira problemática, a doutrina e a jurisprudência já estão pacíficas há um certo tempo. O artigo 618, que era o artigo 1245 do Código Civil anterior, ele pode ser aplicado tanto para os vícios maiores quanto para esses vícios menores, os vícios de mais corriqueiros, incompatibilidade da construção com alguma norma, um vício de infiltração. Os problemas menores também são resolvidos pelo artigo 618. A segunda dúvida que se tem é, bom, pela leitura do 618 significa que o construtor pode ser demandado tão somente pelo prazo de 5 anos, né? Não, na verdade a gente precisa fazer a distinção dos prazos decadenciais e dos prazos prescricionais para que a gente possa responder quando e como o construtor ele pode ser demandado. A doutrina, de uma forma majoritária, ela tem fixado que esse prazo de 5 anos do caput do artigo 618 significa que o consumidor, por exemplo, ele pode demandar o construtor quando ele pretenda resolver o contrato, extinguir esse contrato, ou quando ele pretenda continuar com aquela unidade, mas ele quer um abatimento ao preço em virtude dos vícios construtivos. E em qual prazo ele pode intentar essa ação? Dentro do prazo de 5 anos, em até 180 dias do aparecimento do vício, nos termos do parágrafo único. Ótimo. E em caso de ação indenizatória, qual é o prazo que o construtor ele pode ser demandado, né? Porque prazos decadenciais não se aplicam para ações de reparação de danos, e sim os prazos prescricionais. Quando da égide ainda do Código Civil de 1916, havia uma súmula, a súmula 194, que determinava que o construtor pode, pelo prazo de 20 anos, ser demandado nas ações envolvendo os vícios construtivos. Mas a gente sabe que o Código Civil de 1916 ele trazia um prazo geral prescricional de 20 anos. A dúvida, portanto, que se colocou na doutrina foi, considerando o Código Civil de 2002, que reduziu os prazos prescricionais, sobretudo o prazo de 20 anos para o prazo de 10 anos, a súmula 194 ela permanece em vigor? A doutrina enfrentou essa problemática e estabeleceu o seguinte: a súmula não foi revogada, a súmula ela continua em vigor, mas eu preciso fazer uma releitura dela, uma releitura onde o antigo prazo de 20 anos agora eu preciso fazer a aplicação do prazo de 10 anos. E hoje, basicamente, essa é a jurisprudência majoritária que diz que nas ações de indenização, o construtor ele pode ser demandado no prazo de 10 anos do aparecimento do vício. Mas recentemente, conversando com alguns colegas, uma questão foi de forma interessante levantada. O Código Civil de 1916 ele não trazia um prazo específico para as ações de reparação de danos, mas o Código Civil de 2002 traz. É o prazo de 3 anos. Então, por que continuamos aplicando a súmula 194, com essa releitura do prazo de 10 anos, se o Código Civil de 2002 traz um prazo específico de 3 anos para a reparação de danos? Eu fiz um estudo a respeito e eu estou convencido de que, de fato, nós deveríamos aplicar o prazo de 3 anos a contar do aparecimento do vício. A ideia do legislador foi justamente fazer a diminuição desses prazos. E já há alguns julgados no Tribunal de Justiça nesse sentido. Basicamente é isso, pessoal. Um resumão, para ficar de uma forma mais clara, o prazo do 618, estabelecido no Código Civil, ele é um prazo decadencial para que seja intentada a ação de resolução do contrato e abatimento do preço.
As ações indenizatórias, pela jurisprudência majoritária, nós ainda vamos aplicar o prazo geral, prazo de 10 anos, nos termos da súmula 194, mas já começam a surgir essas discussões dizendo que nessas ações específicas de reparação de danos a gente vai poder aplicar o prazo de 3 anos que é específico de reparação de danos do Código Civil. A respeito desse tema, a gente vai disponibilizar em breve também um artigo mais extenso explicando toda essa celeuma de forma a tentar resolver um pouco essa grande problemática do artigo 618. Obrigado.